passo. É o título da mensagem. Apenas um passo. Vou ler um texto para vocês, bem bacana. Preste bastante atenção. Não importa quanto tempo você esteja andando para o norte, com apenas um passo, você é capaz de andar para o sul. O que é preciso para dar uma volta de 180 graus na sua vida? Apenas um passo. Você está a apenas um passo de uma dieta mais equilibrada, a um passo de melhorar suas finanças pessoais, a um passo de ser um profissional muito melhor, a um passo de ter um relacionamento mais gratificante. Daqui a um minuto, seus piores problemas podem estar todos atrás de você, ao invés de estarem na sua frente. Com apenas um passo, o melhor dia da sua vida pode ainda estar por vir, e não estar perdido em algum lugar do passado distante. No instante, todas as energias negativas na sua vida podem ser redirecionadas para alguma coisa positiva. Apenas um passo é necessário para romper essa inércia e dar à sua vida um rumo que você realmente gostaria que ela tivesse. Percebe como com apenas um passo a gente pode fazer muita coisa, né? Não é um passo físico, né, de fazer isso, né? Um passo quer dizer uma atitude, mover-se diante de algo, mudar nossas atitudes diárias. Eu proponho um exercício para a gente fazer agora. Eu acho que é legal, não sei se vocês vão gostar. Apesar de estarmos poucos aqui, eu cheguei a estar tendo mais pessoas, não tem problema. Pensem aí agora na sua cachola. Uma pessoa, essa pessoa tem que estar aqui entre nós, né, para dar certo. Uma pessoa que você tem menos afinidade das que estão aqui. Olha aí para o lado. Você tem menos afinidade. Vou dar o meu exemplo. Eu tenho várias pessoas que eu tenho muita afinidade aqui. Vou citar o Anderson como exemplo. Eu tenho muita afinidade com ele. E eu tenho pouca afinidade com a Verônica. Eu conheço ela há bastante tempo, mas a gente não tem, né, tanta intimidade. Normal, né? A culpa dela é minha. Mas o que eu proponho? Você vai escolher uma pessoa das que estão aqui que você tem menos afinidade. E se tiver coragem, eles vão levantar e dar um abraço nela. Com 1 minuto. Passou 1 minuto. E mais uma coisa, vocês lembram a pessoa que já passaram? Lógico, né? Vocês tinham menos afinidade. Agora vocês vão ter a obrigação de guardar essa pessoa na mente e de alguma forma se aproximar dela. Esse é o exercício que eu dou para vocês essa noite. Vocês não podem esquecer dessa pessoa. E vamos ver se daqui 1 mês, né, acho que tá bom, se a afinidade entre você e essa pessoa vai ter melhorado. Se sim, bacana, você teve uma boa atitude. Com apenas um passo, viu? Como é fácil? Amém? Amém? Então vamos lá. Com apenas um passo, com apenas um passo, agora eu perdi vocês. Jesus mostrou com clareza que a casa do Pai não é casa de negócios, é lugar de santidade, lugar de oração. No texto em que nós lemos, do versículo 13 ao 22, com apenas um passo, Jesus mostrou com clareza que o templo, que a casa de Deus a qual ele ia entrar naquele momento, não era um lugar de negócios, não era um lugar para que pudesse se fazer qualquer coisa. Não, deveria ter princípios, deveriam se obedecer regras, leis, porque ali era a casa do Pai, era a casa de oração.
Com apenas um passo, Jesus declarou guerra aos vendilhões do templo. Jesus disse: saiam daqui, pois este lugar não pertence a vocês. Com apenas um passo, Jesus deu uma grande lição para os religiosos que eram santos por fora, porém aceitavam que se fizesse da casa do Pai um lugar de negócios, e assim demonstrava uma santidade apodrecida. Então percebe que naquela época também tinha os religiosos, né, as pessoas que eram, entre aspas, donas do templo, e elas permitiam que se fizesse do templo um lugar de negócio para se vender coisas, para se tirar, né, benefícios. E se achavam os religiosos, os parecidos com Jesus, com Deus, enfim, mas na verdade tinha uma religiosidade apodrecida. Com apenas um passo, Jesus faz uma promessa que parecia um absurdo para todos. Olha o que Jesus falou para essas pessoas: derrubar aquele templo que levara anos para ser construído e o levantar com apenas 3 dias. Quando Jesus fala isso para aquelas pessoas, as pessoas: você está louco, Jesus? O templo gastou, acho que 46 anos para ser construído, e com 3 dias você vai reconstruí-lo, né? Derrubá-lo e reconstruí-lo? Loucura! Com apenas um passo, Jesus cria uma cena que se torna épica na história do cristianismo. Nunca vamos esquecer esse momento de Jesus. Essa cena bíblica, né, a qual nos remete a pensar a Jesus entrando no templo, derrubando as cadeiras, virando as mesas. Isso ficou na nossa memória. A gente, né, reconstrói essa cena de alguma forma em nossa mente. A gente lembra dessa cena porque ela nos marca. É um momento muito interessante da vida de Jesus, na qual ele se irrita mesmo, na qual o nosso linguajar, ele vai para cima, não aceita aquela situação. Então é um momento diferente na vida de Jesus. É um momento em que Jesus realmente toma uma atitude diferente das que ele vinha tomando diante da situação que ele viu. Ele não aceitou, né, aquela situação, não aceitou mesmo. Com apenas um passo, Jesus, por sua vez, quando ele chegou lá e viu aquelas pessoas vendendo coisas, poderia simplesmente chegar ao templo, ver aquele monte de vendedores, dar uma olhadinha aqui e ali, olhar para Pedro e: olha, Pedro, que coisa feia, balançar a cabeça, tipo, né, não é legal, né, como sinal de decepção, dizer que tudo estava perdido, que aquelas pessoas não queriam nada com Deus mesmo, e ir embora para sua casa. Ele simplesmente poderia ter feito isso, mas se ele faz isso, toda essa cena que nós temos, temos aqui escrita, não teria sido escrita, não teria acontecido. Ele simplesmente volta, ele simplesmente não toma uma atitude de mudar aquela situação, porque Jesus sempre realizou o que desejava, sempre cumpriu seus objetivos. Ele não ficou dizendo, como muitas vezes nós dizemos: se eu tivesse mais dinheiro, se eu tivesse mais tempo, porque eu não sou mais alto, mais inteligente. Jesus ficava preso nessas frases, nesses chavões. Não, essas frases não faziam parte do vocabulário de Jesus. Ele viveu como pôde, lutou com o que tinha e ainda dava graças a Deus. Ainda dava graças a Deus por tudo que ele tinha, mesmo sendo pouco. Mesmo às vezes ele não vendo saída, né? Mesmo às vezes ele teve que fugir para não padecer diante dos religiosos. Ele continuava lutando e abrindo o caminho, rompendo os horizontes. Com apenas um passo, nós podemos mudar diversas situações em nossas vidas. Você pode, com apenas um passo, se inscrever no vestibular, fazer uma faculdade e mudar a sua vida. Com apenas um passo, você decide fazer uma dieta e melhorar muito seu corpo e sua saúde. Você vai ficar se lamentando: porque eu não tenho dinheiro, então eu não vou fazer tal curso, porque é caro. Eu queria ter um corpo mais esbelto. Mas muitas vezes a gente não faz nada para adquirir isso. A gente não
toma atitudes corretas. Você quer fazer um curso legal? Vai fazer uma prova, vai estudar para a prova, né? Tem o ProUni, tem tantas formas que a gente pode conseguir estudar, não importa a idade que a gente tenha, né? Se quer fazer uma dieta, faz, tenha coragem. Muitas pessoas começam a fazer essas coisas na vida e não são constantes, né? Param no meio do caminho e aí lá na frente se frustra. Pô, eu consigo? Claro que consegue. Você precisa ser mais constante, você precisa querer mais isso, né? Dar passos em direção a isso. Com apenas um passo você chega na pessoa que há anos não fala com ela e pede desculpas. Com apenas um passo você volta a se relacionar com um familiar ou com um amigo que há anos você não fala. É só passar por cima do seu orgulho, passar por cima da raiva que você tem dessa pessoa, vai lá e dá um abraço, pede perdão e volta a ter um bom relacionamento. Apenas um passo, você pode mudar a história de uma pessoa. Numa empresa, um passo errado pode decretar a falência dela. Uma empresa que não é bem gerida, uma empresa que não tem pessoas, né, bacanas na sua direção, ela pode fracassar com apenas uma decisão. Ela pode. E assim também isso pode acontecer na igreja. Portanto, temos que ser cuidadosos com os passos que damos em nossas vidas, para que não venhamos tropeçar ou mesmo cair em um buraco escuro e sem saída. Devemos sim pensar sempre antes de tomar decisões em nossa vida, para que elas venham ser as melhores possíveis. Claro que vamos errar, claro que às vezes vamos tropeçar, mas devemos fazer isso o menos possível. Porque hoje tudo gira muito rápido e por vezes tomamos decisões mal pensadas e nem sempre chegamos a bons resultados. Hoje tudo é muito rápido, a gente lê um monte de coisa, ouve um monte de coisa na televisão, no rádio, e tem uma excesso de informação, um monte de coisa para você fazer e muitas vezes a gente não sabe o que de fato fazer, o que de fato acreditar. A medicina diz uma coisa, depois diz outra, o pastor diz uma coisa, depois aí vem outro pastor e fala diferente. A gente fica meio sem rumo às vezes, na verdade. Mas isso também não é tão ruim, porque você ouve pontos de vista diferentes e nisso você forma o seu, porque todos nós temos a capacidade de formar nossos pontos de vista, de saber entender as coisas da vida, as coisas da Bíblia, enfim, temos essa capacidade em nós. Com uma frase mal colocada, podemos estragar uma amizade de anos. Portanto, é preciso pensar antes de falar. Com uma atitude errada, podemos deixar de ser exemplo para o nosso irmão. Veja como a vida se dá em detalhes, né? Não é em coisas grandiosas que a gente forma quem nós somos. É nos detalhes, nas pequenas coisas que a gente vai fazendo diariamente, que você mostra quem você é e que também você passa a conhecer as pessoas com as pequenas atitudes que elas vão tendo. Então, se eu chego no Anderson e digo algo que não agrada a ele, que fere ele, eu estou tirando o nosso vínculo, eu estou atrapalhando a nossa amizade com uma frase mal colocada. E principalmente as nossas atitudes, quando a gente não consegue ter as melhores, porque as pessoas sempre estão olhando para nós, ainda mais nós sendo cristãos. As pessoas têm um olhar diferente para nós, né? Fulano pode fazer o que quiser, mas o cristão, se fizer algo errado, as pessoas vão lá e apedrejam. Infelizmente é assim. Na vida, você faz suas escolhas e suas escolhas fazem você. Nós somos aquilo que acreditamos e aquilo que fazemos. Então nossas escolhas vão formando, lapidando nosso caráter, nossa forma de olhar a vida, nossa forma de ser olhado pelos outros. Nossas escolhas, aquilo que você escolhe, aquilo que você tem como primordial na sua vida, vai fazendo quem você é, quem você será. Se você escolhe ajudar, se você escolhe amar as pessoas que estão precisando,
você vai ser visto como alguém abençoador, como alguém bacana. Se você escolhe dar calote, se você escolhe sempre se dar bem diante das situações, você vai ser mal visto, né? A gente vai construindo aos poucos o nosso caráter. E é tão difícil de construir e simples de perder, né? Por uma simples frase, por uma simples atitude, a gente pode perder toda uma vida bacana construída, uma vida cristã ou uma vida de forma geral. E nós, se acreditamos em Jesus e procuramos imitar suas atitudes, devemos dar passos longos rumo a amizades verdadeiras, rumo ao perdão, rumo à obediência e ao amor a todos. Então esses são os passos que nós devemos dar em nossas vidas. Sempre buscar isso: amizades verdadeiras, perdão, obediência e o amor a todos, né? Não é fácil. Muitas vezes na vida somos levados a dar passos para se dar melhor na vida, para ganhar mais dinheiro, enfim, coisas que parecem agradáveis, mas que são passageiras, que são fúteis. A vida lá fora nos faz ser assim, nos faz ser competitivos, porque senão você não entra no mercado de trabalho, nos faz sempre ter que se vestir bem, porque quem se veste simples não é bem-vindo em todos os lugares. Então o ambiente que nós vivemos, a vida acaba nos fazendo a dar passos para coisas fúteis, para coisas que não são de fato primordiais em nossas vidas. Mas nós, cristãos e sábios como somos, devemos procurar mudar isso, né? Procurar enxergar que isso não é os passos ideais para um cristão. É legal ter um bom salário, é legal se vestir bem, mas isso não é o primordial na vida do cristão. O primordial é dar passos rumo à amizade, rumo ao perdão, rumo à obediência e rumo ao amor a todos. Esses são os passos de um cristão, por mais que não sejam fáceis de se dar. Não podemos chegar em um tempo como Jesus fez, como Jesus chegou, ver tudo de pernas no ar e não fazer nada. Estão vendendo coisas do templo, estão estragando o templo. Se for preciso, vamos derrubar este templo e construir outro. Se aqui não está dando certo, vamos procurar um lugar para dar certo. Vamos fazer acontecer, né? Não vamos insistir em algo errado. Nós podemos chegar e mudar, provocar mudanças aonde estivermos, na nossa igreja, na nossa família. É só tomarmos as atitudes certas, é só nos mantermos firmes naquele alvo, naquela busca. Eu quero me aproximar mais de Deus e eu vou orar mais. Eu vou, por mais que eu não gosto muito disso, mas eu vou estabelecer tantos períodos para mim orar durante a semana. Aí eu vou dormir, eu estou com sono, amanhã eu oro. Não, se você estabeleceu aquilo, faça. Ore aquele tempo que você marcou. Se você quer jejuar tantos dias, faça. Não deixa para amanhã. Semana que vem eu começo. Não, comece hoje. Sabe? Seja constante nos seus objetivos, porque isso lá na frente vai fazer a diferença. Vai te fazer se sentir bem, se sentir completo, se sentir realizado e mais capaz de construir ainda mais na sua vida cristã e na vida de forma geral. Se o curso que você escolheu não deu certo, faça outro. Se a forma como você tratava seus amigos não deu certo, não desista de ter amigos, mas mude a forma de tratá-los. Se o ambiente em que nós estamos não se transforma, transforme-se. Assim a gente muda o ambiente. Assim a gente muda a nossa história e a história dos que estão ao nosso lado. Se o seu marido não tem todas as atitudes que você gostaria que ele tivesse, tenha você. Mostre para ele que há um caminho diferente, né? E se a esposa também se tivesse. Se o seu filho não tem vindo para a igreja como você gostaria, continue orando, continue mostrando para ele que se ele vier, ele vai ser mais feliz. Uma hora ele vem, né? Continue dando passos para que isso aconteça. Não regrida. E não dê passos para xingar seu filho, para dizer que ele não presta, para dizer que você criou tão bem, ele não quer nada com nada. Não dê passos para isso, porque você vai estar jogando fora toda uma construção bela, bacana que você fez, educando seu filho
ou seja, quem quer que seja. Se você não tem em sua vida todas as pessoas que você amava, aprenda a amar as que você tem agora. Quase todos aqui vai eleger uma ou mais pessoas que perdeu, que amava muito essa pessoa, e que parece que parte de você agora morreu com essa pessoa. Mas a gente não pode permanecer assim, nesse calabouço, nessa angústia, nesse sofrimento. Não, a gente tem que continuar lutando, continuar mesmo sem essa pessoa que você amava, que você tinha como especial na sua vida. Você precisa continuar, mesmo sem Por que eu falo isso? Recentemente eu perdi a minha avó, a pessoa que eu mais amava nesse mundo. E diante dessa situação eu fui meio que convidado, eu mesmo, no meu íntimo, a dar passos para longe de mim mesmo, para longe da igreja, para longe da esperança da vida, da esperança de um céu. Porque as coisas passaram a não fazer tanto sentido, as coisas passaram a ser menos agradáveis do que eram antes. Mas ao mesmo tempo a gente tem amigos, a gente tem família, a gente tem Deus com seu Espírito Santo que nos busca, nos retira desse calabouço e nos faz dar passos para a esperança de uma vida melhor, esperança de um céu, esperança de dias melhores. E esses passos para isso nos faz ter vida, nos faz buscar a vida e mostrar para nós e para as pessoas que a vida é bela, que possamos amar as pessoas, que podemos amar as pessoas que temos. As que se foram, vai ficar saudade, mas que podemos começar a amar ainda mais as que ficaram, as que estão ao nosso redor. É isso que devemos procurar fazer sempre. Se a sua igreja não representa uma igreja ideal para você, não saia dela. Não é saindo da igreja que a gente vai fazer ela se tornar bacana, mas faça ela se tornar ideal para você. Se essa igreja falta algo, lógico que falta, procure ser ou fazer aquilo que falta. Procure trazer o que falta. Falta membros, falta não sei o que. Procure trazer. Não dê passos para fora da igreja para sair como muitos fazem, mas dê passos para se aproximar ainda mais dela, se aproximar ainda mais do que falta para essa igreja ser bacana, para nós sermos ainda mais amáveis. Dê passos para isso, porque esse deve ser o nosso caráter, esse deve ser a nossa busca cristã. Amém? Como um passo, uma mulher tocou em Jesus e foi curada de sua hemorragia. Como um passo, Zaqueu subiu numa árvore e teve um encontro com o mestre. Como um passo, Jesus quebra a regra e fala com uma mulher samaritana. Como um passo, um cego que grita por Jesus no meio da multidão tem sua visão devolvida. São muitos exemplos que nós temos de pessoas que não desistiram e conseguiram o seu ideal. Às vezes, irmãos, nós construímos muros diante de nós que nos impedem de chegar coisas novas na nossa vida, que nos impedem de chegar além. E devemos pegar logo uma marreta e quebrar esses muros que nos impedem de chegar ao outro, de amar mais o outro, de conhecer mais a Deus. Às vezes a gente tem conceitos errados sobre Deus que nos impedem de ter um melhor relacionamento com Deus. Que hoje a gente possa, hoje e sempre, quebrar esses muros, nos aproximar mais das pessoas e mais de Deus e mais de uma vida abençoada. Amém? Deus nos abençoe.